Bom, vamos nos colocando à disposição do alto, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos mais uma vez nesta aula que é tão batalhada e tão esperada por todos os nossos amigos espirituais, pelos mentores da Casa Lucas e por todos aqueles espíritos que sabem, né, e trabalham pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento, que a bondade, a caridade e o amor é o único caminho para a nossa ascensão e que a gente saia dessa estagnação, né, de muitos e muitas reencarnações e que esse o caminho, né, esse é o caminho que nos traz a liberdade, que são os estudos. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, capítulo 13, Psicose Afetiva. Seguindo Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente pareceu-me apressado, não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas, e esclareceu. É Antonina, abnegada companheira de luta. Órfã de pai e mãe desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha então arrebatada pela morte, e não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo, verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez diariamente, retornando ao lar em hora tardia, a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz, necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos
e o copartícipe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animado e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de dois corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado agora, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar com um grandioso programa na vida social, desposou jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito, e por isso escolhera melhor partido. Além disso, declarou, sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou a residência ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Dando um pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me. Examina, enquanto administro os socorros iniciais. Detive-me em perquirição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antônia caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos, que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura? Onde jazia a justiça do céu, que lhe não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuem os seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Porque desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe roboravam a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos, perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Não, não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espizinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável,
inquiria a si própria. Buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num catre de hospício? Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento pré-finido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades, aureoladas de intensa luz, deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados a atuação de meu orientador, que passou a doente a direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como o fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se em seu organismo perispirítico, encantada, feliz. Mamãe, mamãe! Gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava-a triste, quando Márcio se fazendo isto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se, instintivamente amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste, acaso, que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos, paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal. Não forces a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora,
Contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime, que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo, e aqui estamos para ajudar-te. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente, e continuou. Oh, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadoso e insistiu. Fala! Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana. Não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício, renegas a possibilidade de amar. Foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente. Sentindo-se forte ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie a levar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida, depois de morejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros? Noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será virtude viver entre pessoas alegres e felizes, quando nosso coração queda morto? Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou mais compreensível e mais terno. Abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só, quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro? A humanidade é nossa família. Os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e desditosas nas circunstâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor, se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável.
dá-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Declaras-te deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não reenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Ai, peraí, pessoal. Meu arquivo aqui saltou só um pouquinho. Agora não tem que ver. Karen, qual é a página do PDF? É 170. E E 7. 7. Tá, peraí. Que ele pulou com o dedo aqui. Tá, cheguei. Desculpa. Declaras-te deserdada e infeliz, e, no entanto, ainda não reenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus. Mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes, escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas. O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis, e não te esqueças de que nos pesam perante a universalidade dele inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Sofres em tua organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras, porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário, e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amurados no egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Ante a moça que o contemplava embevecida, através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido, em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal que eleva sempre? Estaríamos acaso impedidos de transformar em irmãos
os seres que admiramos? Não deves, outro sim, esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também, mais tarde, o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não afivelar no rosto a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo, ao fim do dia da existência mortal? Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos ávidos aqui, de tua afeição e de teu carinho? Antonina sorriu em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava a fluxo. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-se-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida o mal e ama sempre. Comovidos, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além, até no corpo denso, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos feminis. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão. Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retomar o veículo pesado nas primeiras horas da manhã clara. Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita quase suicida. Entre as 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. O instrutor ajudou-a a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar, em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou, como que outra criatura. Sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento, chamando-a. A generosa tia contemplou-o enlevada. Alguma energia prodigiosa que lhe não era dado conhecer religara ao interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir, sem razão, ao aprendizado do mundo. Não fora aquinhoada pela providência, com um maravilhoso número de bênçãos?
contemplou a encantadora criança pobremente vestida a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Que importa, insignificante malogro do coração, diante dos trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Titia Antonina, titia Antonina, vamos! Vamos ver a roseira nova! Gritava o trêfego menino de 5 anos, em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilados, levantar-se a responder sorrindo. Espera, já vou, meu filho. Final do capítulo 13. Bom, a gente vê, então, nesse caso, se trata uma tentativa de suicídio, né, dessa Antonina. Antonina, como está no texto, é órfã de pai, que começou a trabalhar aos 8 anos de idade, para ajudar no sustento da mãe e de uma irmã menor dela. Então, o que acontece? Já se vê assim a vocação que ela tinha para a própria família, de praticar o bem, de boa conduta, né? E aos 20 anos ela perdeu a mãe. Então, ele ficou sem pai e sem mãe. E, felizmente, a irmã menor, logo em seguida, se vê pelo texto, se casou. E aí, até que meio que aliviou para ela assim, aquela preocupação do sustento de acompanhar a própria irmã, que considerou casada. Mas aí o que acontece é que, passado algum tempo, a irmã, casada, e o seu próprio cunhado da Antonina, começa a viciou no álcool, né? A praticar o vício do álcool, desregramento, e aí partiu para a violência doméstica. Então a gente percebe que ele teve 2, 3 filhos ali, e aí se percebe que virou um inferno o lar da própria irmã. E ela acabou dando mais energia, auxiliando até nos cuidados com os sobrinhos. Né? Então, e sempre com aquela coisa, dá para ver pelo caso, guardado com aquele sonho de ser também uma mãe, de ter uma família, de constituir uma família, ter um bom marido e tal. Aí vem aquela questão que a gente tem que sempre analisar, trazendo se colocar nesse caso. Logicamente, a carência que ela tinha afetiva para esse lado fez com que ela tivesse aberto ao próprio mundo. E aí aparece na vida dela um jovem mais novo do que ela, que estava a perceber que mais novo, provavelmente é uns 5, 6 anos mais novo do que ela, e que ela conheceu que não tinha condições materiais, e ela trabalhando, tendo lá a condição de tocar a vida, batalhando, estimulou que o rapaz começasse a estudar, ou que seguisse os estudos. Aí, passado o que? Se sabe que por 5, 6 anos, que até depois de ela conhecer esse rapaz, sustentando, dando atenção aos próprios sobrinhos, à própria irmã, e provavelmente aquele inferno assim, na residência da própria irmã, com aquele cunhado, não se diz ali se separaram ou não, naquela época até acabavam se submetendo a toda essa questão. A gente sabe o que é um lar que tenha alcoólatras e drogados e, junto com isso, conduta violenta, né? A gente sabe. Hoje em dia até o mundo é um pouquinho melhor, né? Que está assim a questão, tem uma delegacia própria para isso, a sociedade já está mais vigilante com essa situação, é uma mulher que conte para alguém que está sendo vítima de violência, há uma atuação, mesmo que indireta, do poder policial e com os seus equívocos e defeitos também, né? Mas isso é o caso que nós estamos falando da década de 40. Isso é uma obra psicografada em 46, 45, 46, e que dá a realidade daquela época do Brasil. Aí o que ocorre com esse rapaz? Esse rapaz estuda, vai galgando na vida, né? E ela ajudando, e ela. Isso acontece muito com pessoas que efetivamente se dedicam a alguém, quando é, principalmente, do sexo oposto, ou mesmo que seja do mesmo sexo,
acaba a fronteira do afeto indo para a sedução. Ela extrapola e cria fantasias. E aí ela criou, na realidade, essa Antonina, a fantasia de que esse Gilberto seria o marido dela. Isso provavelmente ela criou a fantasia de achar, estou ajudando, ele está bem, é mais novo que eu. Tá? Mas o que acontece? Ele, quando se formou médico, ele começou a frequentar outros ambientes e percebeu, pô, em primeiro lugar, ela dali, claramente, até os cabelos brancos e tal, alguns anos mais velho que ela. A diferença é de 5, 6 anos no mínimo, né? Coloca claramente quando diz para ela, olha, não tenho nem a sedução, não tenho nem assim vontade. Ele nunca teve com ela aquela coisa sedutora e de imaginar casando com ela. Naquela época, provavelmente, não tinha essa proximidade, não tinha vida sexual, a coisa era tudo no mundo da fantasia do lá adiante. E ela guardou isso com ela. Criou uma expectativa que era dela. Isso a gente tem que dar também. Tem a forma que a Gilberto, que eu falei, é Gustavo, né? Esse Gustavo que se aproximou, que é o que se formou médico, ele, na realidade, ele estava tendo, era talvez grato da forma dele, o que ela fez por ele, mas a sua imperfeição também, aí se formou médico, começa a frequentar outros meios, era mais jovem, e aí acaba conhecendo uma moça, uma menina, que tinha até condições materiais, né? Dá para ver que ela tinha uma pessoa de família de posses, e desposou, quer dizer, ele decidiu constituir família com ela, casar com ela. E aí o que acontece? Ele vai e diz para a Antonina, e ainda externa, provavelmente nessa conversa, que olha, nós não tivemos nunca nada, eu nunca tive essa expectativa contigo. Ele desmoronou uma fantasia que ela tinha com ela mesma. A gente tem, não vou dizer assim, a forma que fez esse Gustavo é equivocada, mas ela que criou uma fantasia e constituiu achando assim, eu estou aqui semeando para adiante também eu chegar à minha hora. E a minha hora é o quê? Eu quero ser a mulher do Gustavo, agora já do doutor Gustavo, né? E vou com ele ter filhos. Então, essa era o encanto que ela tinha. Quando isso desmorona, ela recebe toda essa informação, ela se vê assim, ela olhou para trás, eu não tinha pai, perco a mãe, tento ajudar a minha irmã, ajudo, tem seu sobrinho, os filhos, meus sobrinhos, aquele cunhado alcoólatra, conheci esse Gustavo, dei para ele tudo que eu podia do melhor, e agora o mundo, aí é aquela coisa que a gente tem, né? Às vezes, assim, quantas pessoas se revoltam contra o mundo, contra a vida, contra Deus, e dizer assim, será que é isso que eu mereci? Aí ela veio, ela estava pensando isso, o campo mental que era lido, é esse, é eu que tudo isso fiz, será que não tenho o direito de ter um marido e meus filhos? Será que é isso? Que coisa? E aí aquela coisa, ao mesmo tempo, uma revolta e um pedido de socorro. Boa parte das pessoas, quando vão cometer um deslize desse, que é o suicídio, é um pedido de socorro. Tanto é que há os grupos de assistência ao suicida e que muitos conseguem demover, que na realidade se prontificam a praticar o ato, mas no fundo é um pedido de socorro. Tanto é que aí a gente vê assim, quando vai se aproximar a mãe dela e esse Márcio, que é uma ligação de muitos séculos, nem falo em anos, séculos para trás, e a mãe dela, os dois que vão se aproximar e ter com ela essa conversa, assim, se aproximar do próprio quarto, dá para se ver que tinham entidades que estavam ali antes, né, de eles chegarem lá. Em quais as entidades? Quando nós temos a vontade de se autodestruir ou de praticar, às vezes, até
um erro, um crime contra algum homicídio, um prejuízo contra alguém, nós convocamos psiquicamente espíritos ligados àquela situação que tem algum interesse, ou na nossa autodestruição, ou na destruição que a gente vai propiciar quando a gente tem arquitetado um crime a ser praticado, os adversários da nossa vítima. Né? Então, isso acontece. Então, logo que... E aí vejo que coisa interessante, mas que nas entrelinhas tem muita coisa que a gente às vezes tem que analisar, que à luz do estudo da doutrina. Né? Havia esses espíritos de baixa vibração e o Calderaro tinha pressa. E olha o que ele diz: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo possível, né? Logo depois da meia-noite. Que instruções são essas? Instrução do quê? Não era dar banho, cuidado, esse março. Tinha instrução do alto. A gente fala muitas vezes da oração. Quando a gente emite a nossa oração e nós temos determinado médium e alguém por nós, encarnado ou desencarnado, ora por nós, porque a gente fica assim, às vezes, imaginando que só os encarnados que oram por nós. Nós temos espíritos, afetos, lá do outro lado, que também oram por nós. Às vezes eles estão acompanhando e tem determinada o prognóstico deles, né, do que está acontecendo ao nosso redor, vai gerar uma consequência que pode nos prejudicar. E eles fazem o possível para que a gente seja auxiliado. E aí esse auxílio se dá o quê? A intervenção de outro espírito que vai intuir, e são espíritos especializados nessa tarefa. E eles, ora, pedem ao alto assistência ao seu protegido, ao seu pupilo, né, que está lá, o afeto, que está encarnado e que está precisando, e no caso deste suicídio, muito mais. Então, ela fez a rogativa ao alto, a mãe dela, e essa rogativa foi atendida e foi determinado que o Calderaro fosse lá para preparar a vinda do Márcio com a própria mãe. Então, tudo isso não é do nada, o Calderaro estava passando por ali com o André, então eu vou entrar nessa residência e vou ver. Não, tudo endereçado, né? Tudo com comunicação. Agora, o meio da comunicação, quando ele é aqui encarnado, as comunicações a gente recebe é por telefone, é por celular, é por isso. Tem os canais telepáticos, né? Dá para perceber nitidamente que provavelmente tenha sido por telepatia, as comunicações mentais e a recepção da rogativa que deve ser atendida, foi decidida pelo alto, e isso quantos também capítulos dessas obras e muitas outras situações que a gente já estudou aqui, e viu que o registro é feito e o pedir obtereis. É analisado o pedido e a melhor forma para ser auxiliado é decidida pelo alto, né? Pelo mundo espiritual intermediário superior. Intermediário porque não necessariamente vai ser as entidades crísticas lá, mas são os intermediários, esses instrutores, as vinculações que nós temos ao nosso local do mundo espiritual. Nós temos a nossa cidade espiritual, nós temos os nossos afetos nas nossas cidades espirituais. Não necessariamente vai ter que ser dessas que a gente estuda aqui e ali, todos os duplos nossos vinculados ao nosso projeto encarnatório. Né? Então, é interessante perceber isso. Primeiro, que o ambiente estava com a vibração dela atraindo espíritos intrusos querendo estimular o suicídio. No segundo momento, o Calderaro recebe instruções do alto e aí é de urgência. Ele deveria levá-la a um sono profundo para, desdobrada pelo sono, ela fosse receber os espíritos da mãe dela, da Mariana e desse Márcio, né? Mariana, a mãe dessa Antonina, e o Márcio, que ligações pretéritas dela, e um espírito até vocacionado com ligações, vejam só, né? A gente vê assim, onde é que a gente estava há 1000 anos atrás? Há 1000 anos atrás a gente estava em algum lugar fazendo alguma coisa que não era melhor do que é hoje, né? Aí, 1000 anos atrás, é um exemplo, 1000 anos atrás, os nossos encarnados amigos ou espíritos vinculados àquela passagem nossa estavam onde?
Estávamos nos protegendo, mas a gente nem percebia, né? As vinculações afetivas, elas vão se manter, eles vão torcer durante longo tempo para que a gente siga junto com eles no caminho do alto. É lógico que não vão passar conosco 24 horas por dia, mas vinculados psiquicamente. Então, nós temos amigos espirituais no plano espiritual superior, vinculados a centenas e centenas de anos de outras experiências nossas, espíritos que possam ter praticado imperfeições conosco, né, no passado, mas que seguiram um caminho que se despiram desses equívocos, redirecionaram o seu pensamento, as suas atitudes e galgaram espiritualmente a faixas vibratórias superiores. E nós ficamos para trás. E da mesma forma, hoje, onde nós estamos, nós podemos nos sentir em relação a algumas coisas que a gente ascendeu, está galgando, né? Esse degrau superior psíquico da nossa existência, da nossa espiritualidade, e tem coisas que a gente está deixando para trás. Nós estamos deixando alguns afetos que não compreende hoje, que já desencarnaram, que vão desencarnar, pessoas vinculadas a situações que a gente tentou ajudar e não conseguiu, até desejou que a pessoa saísse desse atoleiro, não saiu. Deseja, preciso me ajoelhar e orar. Não, desejo muito fazer o possível. A hora que estiver ao meu dispor, quero ajudá-lo, faço questão, porque vai ser um prazer que essa pessoa, que esse espírito, saia desse atoleiro. Esses vínculos estão hoje com a nossa idade, nosso meio aqui e tal. Infelizmente, com a nossa memória, que a gente esquece boa parte do dia e tal. Mas nós vamos desencarnar. Desencarnando, nós vamos nos defrontar com um mundo em que nós vamos abrir a nossa consciência para outras situações e vamos avançar, se der tudo certo, né? sem degradar a oportunidade. E aí, o que vai chegar um momento? Um momento em que o próprio universo vai colocar à nossa frente oportunidade de resgate, de resgatar aqueles que ficaram para trás. Hoje, se a gente pensar, a gente até se lembra quem ficou para trás, né? Um familiar que outro, um que foi para as viciações, o outro que ficou pelo caminho porque não tinha compreensão e tal, outro que até que praticou uma autodestruição indireta ou direta, suicídio direto ou indireto, né? Tem nós temos a oportunidade e jogamos muitas vezes fora a oportunidade. Eu não estou falando a nossa consciência, o nosso interior, eu estou dizendo nosso com os outros. E isso vai ficando para trás e vai chegando o momento do resgate. E isso nós vamos ter oportunidade, assim como os bons espíritos em relação à nossa realidade de hoje nos auxiliam. E aí a gente percebe o quanto que tem a força da oração. O quanto que quando nós estamos num período de turbulência, essa aí queria praticar o suicídio, mas quantas vezes na nossa vida, na nossa encarnação, hoje, né, nós quase fizemos coisas indevidas, quase que a gente rompe uma determinada situação, um relacionamento, rompe um vínculo, ou diz um basta por uma situação só porque está exausto. Olha o que a menina diz aí: estou exausta, estou cansada. Às vezes a gente está numa exaustão, num cansaço que acaba rompendo, joga fora oportunidades profissionais, joga fora oportunidades afetivas, faz vínculos, assim, rompe vínculos que geram consequências, muitas vezes pela nossa imprudência, pela nossa falta do quê? Daquele estímulo que nos dá, às vezes, do silenciar e se recolher e buscar o sono reparador que vai nos desdobrar e dar, quem sabe, uma condição de a gente lá do outro lado receber um auxílio desses, uma visita da mãe, do tio, do avô, de um instrutor, de um espírito vinculado ao nosso passado. E vejo só que coisa curiosa,
ela tem essa conversa com esse Márcio e com a própria mãe e sente um êxtase. Ela sente aquela sensação que muitas vezes a gente tem isso quando sonha com uma situação e acorda rejuvenescido sobre o aspecto, que besteira que eu estava pensando em relação, mas sabe de uma coisa, vou seguir à frente, fazer as coisas boas da vida, agradecer a vida. Essas é fruto dessas conversas, mas foi dado a ela, quando ela retorna para o corpo, foi dado passes longitudinais para que fosse bloqueada a sua memória objetiva, a memória em que ela pudesse externar com clareza tudo que vivenciou, porque aí ela ia querer o quê? Como boa parte das pessoas gostariam se tivesse lembrança de tudo que percebem durante a noite, nos momentos sublimes. E aí ela ia querer o quê? Pensa assim, sabe uma coisa, é muito melhor, quero de novo a minha mãezinha lá, quero de novo o espírito que eu vi de luz, e que coisa maravilhosa, e eu quero mesmo morrer para chegar nisso aí. Quantos se suicidam achando que vão ter do outro lado um lado melhor, ou vão se reencontrar com determinadas pessoas. Isso também é fundamental os espíritos fazerem, porque muitos cometem o suicídio achando que do outro lado vão visualizar uma situação bem melhor. No Ô, mundo. Francisco, Oi, pode falar. é sobre isso mesmo. Qual é a melhor forma da gente conversar com uma pessoa, por exemplo, que chega na casa espírita falando que está pensando, né, em terminar com a própria vida? Eu já atendi gente assim, a gente também já pegou em atendimentos assim, é tão delicado assim, a gente quer falar que no do outro lado continua a mesma coisa, que o sofrimento só vai aumentar, mas às vezes assim a gente não sabe como falar e como não chocar mais a pessoa ou falar um pouco e não falar tudo, às vezes eu fico na dúvida, sabe? Porque é muito delicado esse momento, né? E é espírita, assim, no aspecto que teve acesso ao conhecimento, ao estudo, não é indevido falar sobre memórias de um suicídio, nada, suicida, de falar de abismo e tal. Não é, porque aí a pessoa tem que se tocar, porque isso todos nós, às vezes, não adianta eu fugir. Por que faz a doutrina adianta algumas coisas para nós? É claro que adianta, muita coisa, por exemplo, que eu gostaria de fazer diferente em algumas horas, mas não adianta fazer isso, vai gerar causa e efeito. Eu sei que é lei, é causa e efeito. Vou fazer tal coisa, vai gerar um efeito. Não adianta eu querer fugir. Teus pecados te encontrarão, está lá, quando Pedro disse, né? Naquela carta dele. E aí também nós sabemos que não cai uma folha sem que o pai saiba e tal. Tudo que acontece psiquicamente tem que ser reparado. Então, tem coisas, por mais que a gente tenha vontade e que sabe o efeito, então não vou fazer. Não está nem para quem estuda a doutrina, aí pensa em autodestruição, em suicídio. Em geral, até quando chega assim, que adianta ir para baixo? Não. Tem solução aqui. A força da oração, felizmente, o sono reparador é muito bom, né? Muito. Tem esse lado assim, vai. E aí, se está tão confuso, orienta a oração, pede o seu. Acredita, a pessoa acredita em alguma coisa, né? Acredita em Maria, né? Jesus, seja o que for. Aí, pede hoje para quem é a tua referência quando estava aqui na Terra, quem é que já. Era o meu avô querido que me ouvia e tal. Pede para ele hoje, durante a noite, aí fala a linguagem dos anjos, eu não acredito muito nessas coisas, né? Pede para os anjinhos dele, junto contigo, terem uma conversa contigo hoje, te esclarecer que vão te encontrar uma saída. Não é. E tenho certeza, quando estiver falando com essa pessoa, não precisa ser dentro do Santo Espírito. E quando vai ter essa conversa, e sendo, no caso nosso, aí de uma conversa fraterna, dentro do centro, ou através de cada um que tenha a intenção de querer ajudar, invoca na hora assim os bons espíritos para que melhor até vão dar para nós assim a intuição de dizer as melhores palavras, e não é o excesso de palavras que vai importar. Às vezes é o olhar, tentar já olhando, dando luz, energia, para que a pessoa tenha como referência naquele momento de extrema dor,
ela vai ter assim, olha, eu me senti melhor aqui conversando contigo, que coisa incrível. E cria uma referência para ela nos dias seguintes, vamos que tenha um efeito durante a noite, alguma coisa melhore, e ela cria uma referência, aquela conversa que eu tive com fulano, com a fulana, como foi importante, como me fez bem. Torna uma referência para sair daquele atoleiro. E aí vai tendo a sequência da coisa e vai indo, oração e desejo. Agora, é terrível a situação, porque são 40, a cada 40 segundos no mundo, um suicídio é cometido. Isso é a Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos, um comete o suicídio direto, né, de exterminar a própria vida, no mundo, em geral. Muitos, países mais, menos, e isso todas as classes, né, em todas as situações. No Brasil é terrível o número de suicídios de crianças, de adolescentes, aí vai ver a causa. Tem causas absolutamente fúteis, né? Às vezes é uma criança mesmo no colégio, que aí está sendo educada, aí vem aquela coisa, o pai mais duro, a mãe mais dura, Deus castigo. Aí tirou a nota no colégio, que não era, coisa, está com medo até chegar em casa, e já começa a pensar numa forma de cometer suicídio. Existe suicídio dessa forma. Isso eu sei porque tinha lá na estatística, não era divulgado, mas se tem acesso. Lá na Secretaria da Saúde, crianças cometendo suicídio por motivo assim de medo do enfrentamento com os pais, com a mãe, seja o que for, do castigo. Suicídio por namorinho besta de adolescente. Existem muitos e muitos esse assim, acabou a minha vida, o fulano não me correspondeu, ele namorou, ficou com a outra, para mim acabou, aí vai lá, ou corta os pulsos, ou toma uns negócios da coisa, ou pega um veneno desses aí, como essa menina ia tomar um veneno, e comete o suicídio por coisas, porque agora o mundo desmoronou por uma questão assim emocional, fortuita, né, e fútil, né? E aí aquela coisa, falta não, por trás disso também tem um grupo de espíritos que quer, com aquele ato insano, ou uma vingança, vingar um passado, ou trazer o fluido vital dela, ou se vingar do pai e da mãe. Tem isso também, é complexa a situação. Mas é terrível. Por quê? Porque o número de suicídios é muito, muito grande. Aí você vê assim, essa menina não era uma adolescente, mas tinha suas razões e aquele dia, aquele momento, tudo que ela pensasse, ela estava dizendo assim, não, é uma injustiça da vida contra mim. Eu que fui tudo isso, eu que fiz tudo aquilo, e aí acontece essa forma desse jeito para mim. Onde é que está Deus? Onde é que vida é essa? Até que aparece, felizmente, ela tem esse encontro espiritual com a mãe e com esse Márcio, e aí passa o processo de resignação, de compreender o momento, e durante a manhã ela desperta e enxerga aquela situação que o próprio Márcio disse para ela, olha, Jesus que veio entre nós também, não tem, passou 83 anos e não constituiu família, e foi todos os seus filhos, ele considerava todos aqueles que estavam sob a sua tutela, suas ovelhas, né? O seu rebanho. Quantos e quantos têm a virtude da maternidade expandida sob o aspecto do amor? Eu tenho um caso até, quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei dessa senhora, né, que agora é uma senhora, tem quase 70 agora, que aconteceu comigo lá. Ela foi lá na casa antiga, lá, e depois ela já frequentou nessa casa aí também, várias vezes, foi tomar passe aí, antes da pandemia ela estava aí. E aí, ela tinha 30 e poucos anos, 35, e aí foi lá na casa antiga, conheci, fez até um curso que outro daqueles, tinha palestras, e ela queria engravidar, né? E casou com um cara que já tinha filho do primeiro casamento, 2 filhos, e ela não conseguia engravidar. E achava que é porque ela casou tarde e tal, ela teve até problema outros problemas lá pessoais, mas casou, felizmente casou. Um cara até bom, decente. E aí ela queria engravidar e não conseguia. Fez todos aqueles negócios de fertilização, não conseguiu, fez lá no hospital de clínica, da melhor forma, não tinha forma nem não criava nenhum embrião com ela, não vingava.
tinham questões espirituais que eu nunca disse para ela, né? Questões de passado aí que não importa, né? Para ela se resignar e estava torcendo que desse certo a fertilização, que em muitos casos eu vi que deram certo e depois ela consegue até mais de um, né? E aí, ela tinha 38 anos, ela tinha 38 anos e conseguiu, ela se decidiu que não ia ter mais filho porque não conseguia, tentou várias vezes e não deu. O médico disse, olha, teu caso realmente é inacessível. E aí com 38 anos, ela conheceu uma pessoa que estava grávida e não queria a criança. Não ia, porque. E aí ela disse: pá, mas tu me daria para criar essa criança? E aí foi dito, ela se aconselhou, foi psicóloga, foi em tudo, pedagoga, aquela coisa do juizado de menores na época, hoje é juizado da infância, né? E aí ela decidiu, então, adotar essa criança. E fez o quarto, já sabia o sexo, era o guri, o quarto azulzinho, com tudo. Ela montou um quarto para receber essa criança. Nas vésperas dessa gestação, começou a mãe a dar um pouco para trás, porque foi também nas entrevistas lá no juizado, lá o juiz e o outro começaram a dizer para ela: mas por que não vai ficar com teu filho? E por que você? Fizeram o outro trabalho, aquele. Mas tu não pode dar, tudo isso. Começaram a jogar. E ela começou a balançar. Bom, aí essa pessoa não podia ter filho, não isso, 38 anos, montou todo o quarto, acreditou na palavra da coisa, ia dar tudo certo, porque ela ia fazer até legalmente, e aí, lá na entrevista com o juiz, e aí foi dito para ela, olha, ela não tem convicção de dar isso, e tem mais uma coisa, não é bem assim tu combinar com ela e vai dar, isso é feito pelo caminho legal, naquela época estava em processo de transformação dessa coisa aí, porque com a nova Constituição estava sendo adaptado todas essas questões de adoção, não era mais assim, eu quero, combinei com ele, tem um negócio de regramento, de ordem, um monte de coisa. Mas ela começou a se frustrar com o negócio, e, em suma, a mulher não deu para ela, teve o filho e seguiu o caminho. Ela entrou numa frustração, numa depressão profunda. E com aquele quarto, aquela coisa, e aí, bom, claro, tá lá conversando, então, e aí a conversa que era com ela, que se sabia que tinha coisas de passado, que não ia ter filho, e a questão não era fácil. Questão espiritual muito, muito aguda, né, e persistente, e essa questão de se dedicar aos outros e tal, e fazer e voluntariado, tá, é bonito de ouvir e tudo, mas olha a minha coisa. Bom, eu agora, nesse momento, eu tenho para te dizer o seguinte: não adianta essa questão material, tu montar seu quarto, expectativa e tal. Primeira coisa que tu podia fazer no segundo momento, doar essas coisas para alguém que nasceu, de alguém que tu conheça, e dá tudo aí, desmonta esse quarto e vai dar para alguém e faz a doação. E tu vai ter que vai ter que preencher esse teu vazio. Tu está com 38 anos, não deu essa hora, dificilmente vai dar de novo, porque não vai cair alguém que vai te perguntar se tu quer a criança ou não. É difícil, porque as adoções são de forma diferente, não é assim. A pessoa se candidata lá e, através das entrevistas e do perfil, é que é dado. E às vezes não vai ser com quase 40 anos que vai ganhar, vai ser, né, dessa forma. Bom, passaram-se anos e foi indo, e aí passa, e vai, se encontra mais ou menos. Agora, faz uns 2, 3, já foi depois da pandemia, e eu recebi uns 3 anos atrás, perto do Natal, uma ligação dela, dizendo assim: que a gente desejava, feliz Natal, ano novo, tá. E eu, tá, mas como é que tu tá e tal? Não, tenho ido na coisa, olha, mudei minha vida, tá tudo. Tu não sabe, assim, a felicidade, como eu me lembro de ti, daquelas conversas, e tudo aquilo que eu passei. Os meus dois enteados, os 2 filhos que era do primeiro casamento do cara, tiveram filhos, né? E tu não imagina o que eu estou radiante. Eu estou assim, adotei como avó. Eu sou a avó que se dedica diretamente para eles. Eu estou assim muito feliz. Eu estou assim transbordando daquela emoção que eu deixei de ter naquela época e hoje me encontrando assim
de viver essa coisa da vovó e do aspecto maternal, porque até tem uma delas que tem que trabalhar, não fica, se eu vou para lá e ajudo de fim de semana, estou sempre em função deles. Tudo bem, que ótimo. Então, agora cuida também, não, muita dedicação. A mãe são os outros, não é tudo, é a avó. E eu achei assim maravilhoso ver o que é o tempo, né? Ela tinha 38 anos, agora está quase 70. Então, muitos anos se passaram e é uma pessoa que foi se encontrar agora, sei lá, os filhos que eram pequenos na época que ela casou com ele, do primeiro casamento, e agora os dois tiveram filhos e ela cuidando como avó. É tudo isso que o Márcio disse para essa menina, a Antonina, que há várias formas de a gente se dedicar e de exercer esse amor maternal, essa forma, né, de expandir, e não só pelo aspecto maternal de ser mãe, mas sim de ter constituir a vida como um todo. Alguns vão dedicar aos animais, à natureza, o se ocupar, né, o servir, e essa questão da frustração tem que trabalhar e não deixar com aquele vazio seja preenchido exatamente por uma tristeza interior, que aí leva essa frustração à melancolia, e aí leva esse vazio da frustração. Não tive o que eu fico, tem pessoas que ficam se lamentando, eu não tive o que isso, que aquilo, o que eu não tive, estou tendo agora. Vai compensar. E outra coisa, a eternidade, olha só o que diz o Márcio, nós estamos se aguardando aqui do lado para conversar sobre eternidade, não ocasionalmente o que de frustração de alguém que até não te queria. Tu que estava com energia, alguém não queria ficar contigo. Quer dizer, tu está jogando a tua energia toda fora, em outras palavras, o que ele quis dizer e disse, né, com propriedade, de não jogar essa autodestruição que vai te levar a um arrependimento profundo, né? E aí se sabe a consequência espiritual disso, e ao mesmo tempo está jogando toda a sua energia, todas as suas fichas, né, em cima de alguém que não quer. Deixa que ele um dia vai encontrar também razões, né, por essa atitude dele, por essa ingratidão dele. Não significava que ele tinha que casar com ela, mas a ingratidão da forma que ele agiu, e também de achar que o mundo é esse, a vida social, a vida material, e eu estou bem, eu não vou agora trocar uma mulher que isso, que aquilo, que de posses, com toda a questão, e fisicamente bem, né, bem mais chamativa sobre o aspecto daquela outra que estava querendo ocupar o coração dele com a sua própria esposa, e assim vai. Eu acho que é isso, pessoal, e vale sempre a gente pensar o quanto que é a força da oração, e mais uma para todas as situações. Isso acontece conosco, quando a gente pede e muda a atitude, é fruto dessas conversas espirituais. E fruto dessas conversas espirituais, nós temos insights de perceber o que ocorreu e, fruto da conversa, nós vamos mudar a nossa atitude. Não vai ser o espírito dizendo, faz isso, faz aquilo. Fruto da conversa, nós despertamos de manhã e dizemos, sabe uma coisa, eu vou... É quando a gente muda de vida, diz assim, sabe uma coisa, eu vou deixar isso para trás, eu vou resolver isso. Ou não está uma situação boa no presente, recua, silêncio, silêncio, e entrega o próprio coração ao universo e diz assim, olha, estou vulnerável, não vai ser agora que eu vou tomar essa atitude, tem tempo, o tempo... tem o seu momento, né, de acontecer as coisas, e a espiritualidade superior não tem pressa. Ela tem compromisso com o nosso sucesso, de querer, deseja o nosso sucesso. É isso? Alguém quer colocar alguma coisa, mais alguma situação? O Francisco, Oi. não sei se está me escutando. Eu quero lembrar, eu estava lendo essa semana o livro do Chico, que diz Cartas e Crônicas, esse livrinho, e no capítulo 12 fala Espiritismo e Divulgação. Aí quando ela falou do fato da gente revelar para a pessoa algumas coisas do espiritismo que não são muito agradáveis, né? Eu me lembrei que tinha lido essa parte aqui, é o caso de dois amigos, um que já tinha passado,
e o outro que se desdobra e se encontra no além, e o amigo que já desencarnado reclama do outro que ele passou sem saber, e o outro, conhecendo o espiritismo, nunca lhe disse isso. Então ele manda o amigo encarnado embora, que não era o amigo dele, porque se fosse amigo dele, teria lhe esclarecido antes que ele desencarnasse das atitudes, né? E aí eu fiquei pensando quando estava isso. Eu também tenho dúvidas de, às vezes, falar alguma coisa para as pessoas e ser mal interpretada, sei lá, não entenderem, né? E aqui nesse livro, Chico dá a entender que é melhor falar. O problema maior, eu acho que é escolher as nossas palavras, né? Na Agora, hora de. você de poder escolher as palavras na medida do que o outro vai absorver ou não, né? Porque tem isso. É difícil, né? Tu saber o que o outro vai aceitar e tu Não é não vai fácil. aceitar. O melhor, sabe o que é? É falar É. pouco, não embrulhar muita coisa, porque a gente tem uma tendência também, quando se tem muita percepção das coisas, de querer. Eu já cometi esses erros, né? De começar aí diz, enche tanto assunto que a cabeça da pessoa não consegue nem absorver. Mas largar alguns clichês, assim, algumas questões sobre a eternidade, né? Nossa emancipação da alma durante o sono, a nossa conversa com. Aí depende assim, da doutrina que o outro, da fé religiosa do outro, vai acreditar a linguagem dos anjos, conversar com os anjos, com isso, com aquilo, esse pedido que se faz. E, sob o ponto de vista da espiritualidade, e dizer que vai ter consequência, isso também podemos dizer, falar essa linguagem da contabilidade psíquica, aquela coisa, todos os nossos pontos necessários de reparação, que são erros, todo erro tem que ter arrependimento, eu tenho que trabalhar o meu erro, ter consciência do erro. E aí, se eu me arrependo, ter consciência do erro, eu tenho que ter um compromisso de, no mínimo, reparar sob o ponto de vista da minha consciência. Consciência de que eu tenho que reparar tal coisa. Aí a linguagem do perdão. Há formas de a gente conversar com uma pessoa e tudo. Agora, esse, claro, se defronta com uma incompreensão, né? Ele chega do outro lado e quer, na realidade, hipotecar alguém todas as suas vacilações, seus erros. Eu cometi esse erro porque eu não sabia, mas também o fulano que sabia podia ter me dito. Não é a É, questão. menos é que sim, que Erro vem aqui. sempre vai ser absorvido. Esse isso faz parte. E é a coisa mais difícil que tem isso quando se lida com familiares, né, com pessoas do nosso lado, e aí depois leva, às vezes. E engraçado que essas conversas, as pessoas, os familiares, pessoas assim, né, dessas relações nossas colaterais, elas procuram na hora de festa, de confraternização, e às vezes tem bebida, né, e aí tem o estado alterado da consciência e tudo, e vai. Isso já decidi assim, aonde tem bebida, onde tem estado alterado de consciência, não falo mais espiritismo. Não falo, não adianta, porque aí começam a aflorar outros espíritos que vão aproveitar o estado alterado da consciência do outro e vão colocar, às vezes ficam visualmente se percebe espíritos que ficam no ouvido dizendo outra coisa contrariando o que está ouvindo. Além do que, fora das casas religiosas, é muito difícil conversar com uma pessoa que queira ouvir, né? As pessoas, não, foi esse assunto, não quero conversar. Já Mas eu tem suas crenças, né? às vezes de pessoas que dizem que não querem conversar e depois, quando estão numa festa e beberam um pouco, agora eu quero conversar aquele assunto contigo. Aí não dá, né? Isso acontece. Então, aconteceu mais de uma vez e me arrependi, uma vez que outra, já várias vezes eu me arrependi e hoje eu decidi. Tinha uma decisão assim, não falo mais em confraternização, que provavelmente sempre vai ter alguém bebendo alguma coisa. Aí não vale a pena, não vale a pena. É botar energia fora e abrir o flanco para outras situações. Uhum. É isso, pessoal. Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje, elevando o nosso pensamento na gratidão ao alto. Agradecer esses nossos amigos espirituais que sempre estão junto conosco, as ligações pretéritas que cada um de nós mantém, assim como essa relação do Márcio
com essa menina Antonina, né, que hoje nesse texto, né, que foi abordado, vinculações de centenas de anos, nós também temos. Nós temos amigos espirituais perpetuados pelo tempo, né, pretérito, que nos auxiliam. E, através deles, outros amigos, em nome do alto, também são mobilizados, sempre que nós temos a necessidade de encontrar um caminho, né, para abrir os obstáculos que estão à nossa frente, sempre com o comando de Jesus, dos espíritos luminares que nos auxiliam. A eles, a todos eles, a nossa gratidão. Nossa gratidão a Jesus, repetindo a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.